Bom dia a todos que nos acompanham aí no nosso canal, hospedado aqui pelos nossos irmãos gideonitas. E os irmãos gideonitas estão sempre aí de manhãzinha, né? Todos os domingos acordam cedo para estudarmos juntos a palavra de Deus. Às 6 horas da manhã nós temos o irmão Castro e às vezes também, eventualmente, o irmão Marcos, passando a lição para nós, né? Estudando a lição da Escola Sabatina. E aos domingos nós temos esse nosso encontro que representa, de alguma forma, um pouco o estudo da palavra de Deus e a preparação que a gente tem que ter uma preocupação, né, para estarmos firmes nos caminhos de Deus. Hoje eu quero falar de um tema muito prático, são os exercícios da vida cristã. Na verdade, todos nós, muitas vezes, não fazemos esse trabalho como nós deveríamos, né? Porque talvez não temos orientação, ou talvez não temos o direcionamento próprio para isso. Eu vou falar hoje sobre um assunto que tem me empolgado muito nos meus últimos 2 anos de, de vida, vamos dizer assim, né? Que foi voltado para a prática da vida cristã. Se nós olharmos hoje para a gente internamente, nós às vezes nos encontramos como igreja. Eu não estou generalizando o nosso grupo, né? Não estou dizendo do nosso grupo em si, mas eu estou falando basicamente da igreja como um todo. Nós somos adventistas praticamente no sábado, né? Vamos à igreja no sábado. E o restante da semana nós envolvemos com coisas seculares, que nem são pecado muitas vezes, né? São trabalhos, mas também perdemos muito tempo com coisas que não edificam a nossa vida. Via de regra, nós hoje temos muitas mídias aí à disposição, séries, e muitas vezes dedicamos tempo a essas coisas. E aparentemente não é nenhuma condenação para isso, dependendo do que você estiver vendo, não é pecado. Mas estar envolvido com as coisas de Deus realmente nos edifica. E eu quero falar hoje sobre um plano de Deus na prática para a gente realmente viver isso, né? E eu quero falar sobre o assunto, nós chamamos ele de células, pequenos grupos. Esse assunto é muito empolgante. E só na prática, aquelas pessoas que realmente vivem, sabem, ou viveram, sabem do que eu estou falando aqui, né? Muito bem. É importante a gente entender o que é um pequeno grupo. Então, hoje eu vou explicar vou fazer uma explicação do que é um pequeno grupo. Um pequeno grupo, ele está vinculado a uma ideia bíblica, uma ideia prática, em que nos tira da mornidão espiritual e nos coloca na prática de discípulos na nossa vida cristã. Mas eu preciso definir o que é um pequeno grupo, né? Um pequeno grupo é um grupo de pessoas que se reúnem semanalmente, pode ser mais, pode ser menos, mas geralmente semanalmente, sob a coordenação de um líder visando o crescimento espiritual, relacional e evangelístico. Então, veja que nós temos objetivos claros aí, né? Crescimento espiritual, de relacionamento com Deus e também evangelístico, né? Objetivando sua multiplicação, ou seja, um pequeno grupo não para em si próprio, ele pensa em se multiplicar. O pequeno grupo é um plano vivenciado no Antigo e no Novo Testamento, que nasceu no coração de Deus para todas as igrejas, né? Tanto as grandes quanto as pequenas. Para todos os segmentos da igreja, foi o modelo da igreja adventista em seus primórdios. Vocês se lembram que eu já falei aqui sobre o início em que eles se reuniam em grupos para estudar a Bíblia, logo depois do desapontamento. Isso proporcionou com que eles descobrissem várias verdades bíblicas, e ao descobrirem essas verdades bíblicas, eles saíram a pregar para vários lugares, né? Então, nos primórdios da igreja adventista e também nos primórdios do livro de Atos, né, vocês vão ver já já, a igreja não se reunia em grandes templos. Quem criou grandes templos foi Constantino. O mesmo que, na época, trocou o sábado para o domingo, o mesmo que, na época, é,
misturou a verdade com a mentira. O plano de Deus nunca foi ter grandes templos para que as pessoas somente nesses templos viessem adorar. O plano de Deus sempre foi que as pessoas se reunissem em pequenos grupos e assim estudassem a Bíblia, né? Então, vejam, os seus primórdios, né? Que propiciará um ambiente para o pastoreio e desenvolvimento espiritual de cada membro, né? Na verdade, nós somos pastores um dos outros, mas quando vamos à igreja no sábado de manhã, uma igreja, por exemplo, de 100 membros, que é mais ou menos a média que nós temos nas igrejas maiores aí, é, temos igrejas com 2 mil membros, com 3 mil membros, mas a maioria das igrejas aí de 70 a 130 membros, uma média de 100 membros, as pessoas não se conhecem, as pessoas não sabem quem são umas às outras, né? E como poderão pastorear umas outras se nem ao menos se conhecem? Então veja, uma citação aqui. Viu os santos anjos deixarem as cidades e vilas, reunir-se em grupos e viverem nos lugares mais solitários da terra. Anjos lhe proviam alimento e água, enquanto os ímpios estavam a sofrer fome e sede. Essa citação está fazendo referência aos últimos dias, né? Quando a igreja não terá mais seus templos, quando a igreja não terá mais suas sedes, e assim as pessoas terão que se reunir em lugares mais afastados. E a Bíblia fala que Deus vai alimentar esse povo, não apenas fisicamente, né, como está dizendo aí, mas também espiritualmente. Vi então os principais homens da terra consultando entre si, e Satanás e seus anjos ocupados em redor deles. Vi um impresso espalhado nas diferentes partes da terra, dando ordens para que se condescendesse ao povo a liberdade para, depois de certo tempo, matar os santos, a menos que esses renunciassem à sua fé estranha, abandonassem o sábado e guardassem o primeiro dia da semana. Então veja, o pequeno grupo será o meio pelo qual, nos últimos dias, o povo vai se unir para se apoiar mutuamente pela atuação do Espírito Santo e juntos vencerem as dificuldades, a angústia, o medo, né, a perseguição. E por que não treinar isso desde já? Por que não nos envolvermos desde já? Então, sugerimos a formação e desenvolvimento de pequenos grupos como uma estrutura que proporcionará atendimento pastoral, comunidade relacional e mobilização dos membros para o cumprimento da missão. Então, esse texto aqui eu tirei do site da divisão sobre esse ponto de vista. Exemplos de pequenos grupos, né? No Antigo Testamento nós tínhamos Israel, que tinha 12 filhos ali, aquilo era um grupo. Aqui era um grupo em que Deus dirigia Israel, o Jacó, e ele tinha 12 filhos, na verdade 13 ali com Diná, e esses filhos, eles ouviam a palavra de Deus, eles se reuniam como filhos de Deus. Depois temos um exemplo muito fantástico, que é o exemplo de Jetro. Jetro, por exemplo, ele não tinha nada a ver com o povo de Israel. Ele era sacerdote de Midian, o sogro de Moisés. Um dia ele foi visitar, depois que ele saiu da terra de Midian, resgatou o povo de Israel lá do Egito, trouxe para o deserto. Jetro foi visitar o seu genro, sua filha. E quando ele chegou lá, ele viu que Moisés estava atribulado. Ele se levantou pela manhã, quando raiou o dia, e ele ficou julgando o povo o dia todo até de noite. E quando chegou de noite, ele não tinha tempo nem para falar com o sogro dele. Então o jeito falou assim: Moisés, o que você está fazendo não é bom. Você precisa dividir aí chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10. E dessa forma, cada grupo de 10 vai ter um líder. E cada 5 grupos de 10 vai ter um líder para cuidar desses líderes. E depois os grupos de 100, a mesma coisa. E os grupos de 1.000, a mesma coisa. Então, você escolhe homens capazes para fazer esse trabalho. Então veja que o pequeno grupo é uma forma de administração, e aqui está falando de liderança, que nasceu no coração de Deus, sem dúvida nenhuma. Aí você tem Gideão, né? Nós somos gideonitas, né? Exemplo de Gideão. Ele tinha lá 32 mil homens, dos 32 mil homens, 22 mil homens voltaram, ficaram 10 mil. Desses 10 mil, Deus fez uma seleção e ficou 300 para lutar contra 150 mil habitantes dos midianitas e dos amalequitas. E agora Deus ainda fala assim: vocês estão em 300, vamos dividir vocês em 3 grupos de 100. Esse sempre foi o método de Cristo: dividir para multiplicar. Depois, no Novo Testamento, e ontem eu assisti um filme à noite sobre o Evangelho de João. E é impressionante como Jesus formou o seu pequeno grupo.
Com o poder que Jesus tinha, ele podia ter pregado para multidões, ele podia ter enchido as sinagogas, ele podia ter falado a milhares de pessoas pelo seu poder, mas ele escolheu um a um, cada discípulo, para que pudesse segui-lo, para que ele pudesse ser o pastor desses 12, os quais ele escolheu. E é tão interessante essa maneira como Jesus tratava, né? Porque ele ia pessoalmente falar com cada um. Primeiro ele vai até João Batista, e João Batista diz: Olha, esse é o Messias, não sou eu. E eles seguem, então. E eles já vão correndo contar para o irmão. E aí existe o caso de Filipe, né, de Natanael, e eles vão se envolvendo e Jesus vai conversando particularmente com um por um e forma então o seu pequeno grupo. E dentro desse pequeno grupo ainda tinha um grupo mais seleto, né, que era Pedro, Tiago e João, que estavam sempre mais perto de Jesus. E veja que Jesus trabalhou 3 anos e meio para salvá-los, para modificá-los, para transformá-los, para fazê-los crescer espiritualmente, para entender a palavra de Deus. E até os 3 anos e meio, próximo à cruz, parece que o trabalho de Jesus tinha sido em vão. Mas depois da cruz, tudo que ele plantou foi colhido, com exceção de Judas, mas todos eles depois se tornaram grandes pregadores e seguiram o exemplo do Mestre, né? Então, os discípulos também, veja o que diz em Atos 5:42, todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Então veja que o modelo bíblico é, eles iam de casa em casa para abrir a palavra de Deus, né? Muito bem. Se o diretor de um pequeno grupo é quem deve conduzir um pequeno rebanho no crescimento em Cristo e no cumprimento de seus objetivos evangelísticos, ele precisa saber por que é indispensável que toda igreja se organize dessa maneira. A organização da igreja em pequenos grupos não é um resultado da vontade de um ser humano, nem um método novo estabelecido pela igreja. Muita gente acha, mas estão inventando moda, esse negócio de pequeno grupo. Não, não é um plano novo da igreja. É um plano divino, em que o diretor deve conhecer muito bem aqueles que ele está liderando e principalmente o plano de Deus para esse assunto. Então, o que é um pequeno grupo? Como nada que é útil seja, deixai de vós anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus quanto aos gregos a conversão a Deus, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja que esse texto de Atos capítulo 20, verso 20 e 21, diz que eles anunciavam de casa em casa. Eles iam nas casas dos judeus quanto dos gregos para ensinar sobre Jesus Cristo. Esse é o método que Deus ensinou lá para os discípulos, porque Jesus também, em muitos momentos, teve encontros pessoais com aquela mulher samaritana, com Nicodemos, com o jovem rico, né? E esse encontro, Jesus falava que as pessoas precisavam vir orientadas pelo Santo Espírito de Deus. O dia que você quiser ser um líder de Deus, um líder de um pequeno grupo, e se colocar nas mãos de Deus para fazer esse trabalho, eu não tenho dúvida que Deus vai te capacitar a falar as coisas certas para as pessoas certas. Então, o que é um pequeno grupo? Que é um grupo de pessoas que se reúnem numa casa com o objetivo de estudar a Bíblia, de crescerem espiritualmente e assim também evangelizar, né? Os pequenos grupos são centros de ensino da Bíblia, onde os crentes são edificados mutuamente, incluindo pessoas que, semana após semana, são convidadas pelos membros do grupo. Então, veja, essa maneira, né, de evangelizar vem nos tempos da igreja primitiva, não é de agora. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então, assim a igreja foi crescendo. As pessoas iam nas casas, pregavam a palavra, as pessoas abriam essas casas para que eles pudessem conhecer a Jesus e assim o evangelho foi se multiplicando. O que Espírito de profecia que o escrito de Ellen White e sobre os pequenos grupos. Note bem, esse é um texto muito especial. Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 21. A formação de pequenos grupos como base do esforço cristão foi-me apresentado por aquele que não pode errar. Então veja que esse é um plano divino. Deus deixou claro isso na palavra de Deus. E nós insistimos, como igreja, a fazermos programas, enchendo sempre as nossas igrejas, o que não está errado, mas está incompleto.
quando estamos focalizando a nossa vida somente em programas, em programas, em programas, para que as pessoas venham à igreja. Eu me lembro quando eu era jovem, mais novo, a gente sempre se preocupava, né, na direção jovem de fazer coisas cada vez mais picantes ou mais engraçadas, ou enfim, para que a igreja pudesse vir. E a resposta nunca realmente acontecia. Por quê? Porque um programa, as pessoas vão e assistem, mas elas não participam, elas não executam, elas não se tornam discípulos e sim membros. E a melhor maneira de fazer membros é fazer programas, mas a melhor maneira de fazer discípulos é fazer pequenos grupos, é fazer as pessoas trabalharem, é dar trabalho a elas. As pessoas recebem informações através de sermões, as pessoas se apresentam diante da igreja, mas elas não trabalham, não exercitam. E quando elas não exercitam a vida cristã, que é ensinar a palavra aos outros, testemunhar, viver como Jesus vivia, elas enfraquecem espiritualmente. Elas ficam obesas, do ponto de vista do conhecimento, mas não têm forças para agir e para transformar vidas. E o pequeno grupo é uma forma simples, objetiva, clara, de nós, vários dias na semana, nos reunirmos para ensinarmos a Bíblia e aprendermos com as experiências de outros. Não é um lugar para sermão, mas é um lugar onde existe ali, assim como na escola sabatina, a oportunidade das pessoas colocarem seus pontos de vista e assistirem mutuamente umas com as outras, né? E a quem Jesus comparou a igreja, né? Como luz do mundo, né? Como sal da terra, como aquele que pode iluminar o mundo. O crente deve considerar e abrir a porta da sua casa para que ali funcione um pequeno grupo. Equivale a levar a arca e a presença de Deus ao seu lar. Olha que privilégio, né? Procurando irradiar a partir dali a luz do Evangelho para a comunidade em que a sua casa está localizada. Nós temos dois papéis aqui bem claros de pequeno grupo. Um papel é o líder e o outro papel é o anfitrião. Nós poderíamos criar outros papéis, mas basicamente preciso desses dois. Um líder é aquele que vai à casa de um anfitrião. O anfitrião abre a sua casa. Na casa do anfitrião deve ter ali algumas cadeiras bem práticas, de maneira bem simples. Talvez uma mesinha no meio, uma jarra com água, alguns copos descartáveis ali, ou copos que sejam laváveis, mas que sejam, cada um possa pegar o seu. E a casa tem um lugar arejado, onde as pessoas possam sentar em círculo e tomar água quando precisar. E um líder que vai direcionar os momentos, né, de adoração, onde começa com louvores, não importa quantos. Eu tenho um pequeno grupo que eu dirijo hoje, nós cantamos às vezes 10 louvores. Eles gostam, né? Eu toco flauta, às vezes tem alguém tocando violão e a gente toca ali quase 10 louvores, né? Depois um momento de oração, depois um momento de pedidos, agradecimento e testemunho. Veja que todo mundo pode participar. Podemos estender essa oportunidade a todos que estão ali no grupo. Nós temos ali 7, 8, 10 pessoas, o que favorecem muito as pessoas estudarem a Bíblia ali, né? E participarem, exporem os seus problemas. E muitas vezes, queridos, eu tenho visto Deus agir de forma maravilhosa. Pessoas pedem uma coisa numa semana e na semana que vem eles já vêm agradecendo porque aquilo aconteceu de fato, né? Então, eu tenho pequenos grupos onde os pedidos são respondidos por Deus. Isso nos dá uma alegria que Deus está nos ouvindo ali. E veja que o texto aqui, né, é equivalente a levar a arca a arca da aliança, né, com presença de Deus no seu lar. Então, o anfitrião ele abre a casa, propiciona o ambiente com cadeiras e água, torna o ambiente propício, né? Se tiver ali uma televisão para que possa passar os louvores, caso não tenha um instrumento musical. Ele chama os vizinhos, ele convida pessoas que ele conhece, tal, quem sabe parentes e amigos, para assistir um culto dentro do lar. Vou fazer uma pergunta para vocês, vocês não precisam me responder, eu acho que vocês já vão saber a resposta, eu vou explicar esse assunto. Notem bem, quando a gente quer comer uma pizza, antigamente nós tínhamos que obrigatoriamente pegar o nosso carro,
ir até uma pizzaria para comer. Hoje nós podemos pegar um aplicativo, podemos pegar nosso telefone e dizer assim, escuta, eu quero uma pizza. E o que acontece? A pizza chega na sua casa. Ou antigamente nós tínhamos, para comprar algumas coisas, tínhamos que ir a um shopping, a um mercado, a uma loja específica daquele assunto. Hoje nós pedimos pela internet e o material que nós queremos chega na nossa casa. Nós conhecemos esse processo como delivery, né? É uma palavra inglesa que tem a ver com essa entrega. E hoje nós podemos comprar de tudo e praticamente no dia seguinte está na porta da nossa casa. Agora, considere uma coisa comigo. Se nós temos hoje isso de maneira tão fácil e as pessoas estão preparadas e estão programadas para consumir as coisas dessa forma, por que não levar o evangelho de casa em casa, né? Se nós temos o melhor produto, no bom sentido, naturalmente, do mundo, o melhor produto do mundo que nós temos é o evangelho. E você e eu podemos compartilhar ele, entregar de casa em casa. Às vezes você faz uma pergunta para mim, mas o anfitrião pode ser não adventista? Pode. O líder não, mas o anfitrião pode. Alguém que não é da igreja pode ceder a casa? Claro que pode. Se ela quiser ceder a casa, ela pode ceder a casa. Deve ser apenas você orientada a colocar essas cadeiras ali ao redor e água para que as pessoas possam consumir. E o líder, então, vai dirigir essa sequência que ele vai planejar, né? Como eu disse, louvores, momento de oração, pedidos de agradecimentos, mais uma oração, e depois pega uma parte pequena da Bíblia, uma história da Bíblia. A gente, por exemplo, eu tenho um pequeno grupo, nós estamos estudando, estamos fazendo um ano bíblico. Já terminamos Gênesis, estamos em Êxodo. E cada dia fazemos um capítulo. Se não dá para completar o capítulo, nós jogamos para a semana que vem. De forma que eles estão ali empolgados, né? Estou até comentando um erro ali, porque nós sabemos que nós temos que, a cada 12 membros, 13 membros, temos que dividir o grupo. Mas eles gostam de estar ali, então, com o tempo eu vou fazer deles os líderes para que eles possam abrir novos grupos, mesmo que eles gostem de ficar ali todos juntos, né? Nós temos ali, às vezes, 25, 30 pessoas participando desse pequeno grupo. Então, de maneira prática, nós podemos reunir em casas sem muita dificuldade. Agora, notem bem, se eu abrir um grupo organizado pela igreja, um grupo normal, né? Eu tenho que alugar um salão, eu tenho que arrumar cargos dessa igreja, né, para as pessoas participarem. E o culto é de domingo, quarta e sábado, via de regra. E isso custa para a igreja, mais ou menos aí, um aluguel, de acordo com o lugar, 1.000, 2.000 reais, 3.000 reais. Aí os irmãos, eles vão participar nesse grupo. E é justificável a criação de um grupo quando existe uma distância muito grande, né, geográfica. Mas imagina que nós podíamos abrir vários grupos, né, pequenos grupos, onde o nosso custo seria zero. E nós iríamos crescer tanto mais do que muitas vezes grandes igrejas. Por várias vezes, os pequenos grupos têm mais gente do que nos cultos de quarta-feira. Então, eu tenho um grupo de segunda, tenho um grupo de terça, tenho um grupo de quinta, tenho um grupo de sexta. Às vezes eu tenho dois grupos em cada noite. Às vezes eu tenho que me dividir a cada 15 dias e visitar um grupo e colocar um líder ali. Essa é a realidade hoje que nós estamos vivendo aqui na nossa igreja. E notem, isto tudo começou com um pequeno grupo apenas e pessoas começando a ser motivadas a isso. Não façam alarde na igreja de vocês. Ah, vamos fazer agora, vamos dividir a igreja em grupos. Isso não funciona. Jesus ele foi formando os seus discípulos um a um, vagarosamente, né? Então, por que os crentes não sentem preocupação mais profunda, mais fervorosa pelos que estão afastados de Cristo? Porque não se reúnem dois ou três e instam com Deus pela salvação de determinada pessoa? E em seguida oram a respeito de outra? Formemos em nossas igrejas grupos para o serviço. Unam-se vários membros para trabalhar como pescadores de homens. Procurem arrebatar almas da corrupção do mundo para a salvadora pureza do amor de Cristo. Quando as pessoas se reúnem em grupos menores, elas se conhecem.
E quando elas se conhecem, elas passam a viver o problema de uma das outras pessoas. Elas passam a se ajudar mutuamente. Aquilo que antes você sentia sozinho dentro da igreja, agora você tem uma família, né? Quantas pessoas às vezes estão dentro da igreja e não têm uma família de sangue, mas poderão formar uma família verdadeiramente unida através da formação de pequenos grupos, onde as pessoas se conhecem, onde as pessoas se ajudam mutuamente. Isso é fantástico. Esse é o plano de Deus. Ir à igreja no sábado de manhã e voltar, depois de assistir um sermão, e não se comprometer com a obra, né, é o mesmo que estar se distanciando cada vez mais da salvação. Não significa que você está perdido, porque a salvação é individual, é pela graça de Cristo. Mas quanto mais você se envolver com as coisas espirituais, mais próximo você vai estar de Deus e mais envolvido com a imitação de Jesus. A imitação de Jesus que é fazer como ele fazia. A Bíblia fala que Jesus, o Espírito de profecia fala que Jesus se aproximava das pessoas, lhes desejava o bem, ministrava as suas necessidades, e então dizia: segue. Esse é o plano de Deus para nós. Então veja, como Jesus via a multidão, como ele a comparou. E Jesus saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Estamos vendo um mundo parecido com esse, onde as pessoas não têm acesso à palavra de Deus. E elas não vão numa igreja por muitos preconceitos, mas se nós levarmos a palavra de Deus e Jesus até elas, com certeza iremos salvá-las, porque elas não sabem que estão perdidas, elas não sabem o que é certo e o que é errado, de um ponto de vista mais profundo da palavra de Deus. E você e eu temos essa verdade, podemos levá-la de casa em casa. A preocupação de Jesus sempre foi ajudar as pessoas a resolver os seus problemas. Os pequenos grupos permitem que façamos as coisas como Jesus as fez. Mesmo o crente mais humilde pode se reunir à família e seus amigos em sua casa. O diretor do grupo pode ajudar o pastor local a prover cuidado pastoral a essas pessoas. Nós somos um pequeno grupo aqui em que nós temos uma líder, né? Essa líder, a irmã Clau, ela sempre está disposta a observar a necessidade de cada um, a orar uns pelos outros. Esse é o plano de Deus que nós temos, né? Qual é o raio de ação de um pequeno grupo, de um serviço, né? Qual é o raio de ação? Onde nós devemos agir, né? Age em toda igreja grupos bem organizados de obreiros para trabalhar nas vizinhanças dessa igreja. Ou seja, às vezes uma pessoa, vamos imaginar uma grande luz numa igreja grande, uma lâmpada muito forte. Eu não sei se existe, mas uma lâmpada lá de 10.000 watts. Ela vai iluminar muito bem o local, mas 3, 4 quadras a distante já não irá mais iluminar. Nós vamos entender que o pequeno grupo é uma forma de nós espalharmos a luz, não ficar apenas em um único lugar, né? Quais são as 4 coisas que Deus deseja fazer na vida do crente? E o Deus de toda graça, em Cristo Jesus, nos chamou para a eterna glória, depois de havermos padecido um pouco. Ele mesmo vos aperfeiçoe. Então, essa é a primeira coisa que Deus quer fazer através do seu amor, através dos pequenos grupos, nos confirmar, nos fortificar e nos estabelecer, né, como filhos de Deus. Aperfeiçoar, firmar, fortalecer e fundamentar são ideias que Deus deseja realizar na vida de cada crente. O instrumento para ajudar a igreja a alcançar esses ideais é o pastor. No entanto, é impossível que uma só pessoa faça isso numa igreja de tamanho médio. Os pequenos grupos são necessários para que esses objetivos sejam alcançados. Lembra do caso de Moisés? Você é chamado para ser um homem e uma mulher capaz de desenvolver uma liderança a um pequeno grupo. E nesse pequeno grupo, você ser o pastor desse grupo. E Deus chamou isso através da comissão evangélica lá em São Mateus 28, né? Como os pequenos grupos podem ajudar a alcançar o ideal de Deus para a sua igreja? A Bíblia fala que os pequenos grupos se reúnem ao anoitecer ou de manhã cedo para estudar a Bíblia por si mesmos. Tem um período de oração a fim de que sejam fortalecidos, iluminados e santificados pelo Espírito Santo. Se vocês assim fizerem, grande bênção virá daquele que dedicou toda a sua vida ao serviço, daquele que os remiu para a sua própria vida. E eu tenho notado que algumas pessoas aí que eu tenho conhecimento, que eu tenho me aprofundado como amigos, né? Tem tornado esse assunto cada vez mais vivo nas suas vidas, né? Nós temos um pequeno grupo na casa de um irmão chamado Jurandir, a irmã Lília participa. Nós temos um pequeno grupo também
que o irmão Léo, acho que eu vi ele entrando aqui também, cuida, e ele sabe da importância. Agora, ele sabe que ele é um pastor desse, desta igreja que ele formou ali, né, perto da casa dele. E esse é o plano de Deus. Se todos nossos irmãos entenderem e fizerem disso um estilo de vida, onde eles se preocupam, pelo menos uma vez por semana, né, de reunir um pequeno grupo de pessoas, vizinhos, parentes, amigos, em um ambiente e ali se dedicarem para orar, para buscar a presença de Deus, a vida espiritual dessas pessoas irá sendo transformada de forma muito poderosa pela atuação do Espírito Santo. Os pedidos serão atendidos por, por Jesus Cristo. As pessoas serão transformadas em suas vidas. Elas deixarão de ser apenas adventistas no sétimo dia para serem anunciadores da volta de Jesus em todos os dias, para que as pessoas possam ser envolvidas com o trabalho. E além de ajudar os crentes a crescer em Cristo, o que mais consegue com o trabalho dos pequenos grupos? Olha só. A apresentação de Cristo em família, no lar e em pequenas reuniões em casas particulares é muitas vezes mais bem-sucedida em atrair almas para Jesus do que sermões feitos ao ar livre ou multidões em movimento, ou mesmo em salões e igrejas. Veja como a irmã White ela coloca a importância dos pequenos grupos. Se cada pequeno grupo trabalhando unidos em oração, pela atuação do Espírito Santo, tiver uma luz brilhando em um determinado lugar, Deus vai fazer grandes milagres numa geografia muito maior do que simplesmente uma igreja. E o que a igreja deve fazer se houver muitos ou se houver poucos membros, né? Não importa se muitos ou poucos membros. Olha, se há na igreja grande número de membros, convém que organizem em pequenos grupos, a fim de trabalhar não somente pelos membros da própria igreja, mas também pelos incrédulos. Se num lugar houver apenas dois ou três que conheçam a verdade, organize num grupo de obreiros. Então, aqui está bem claro, né, o que nós podemos fazer. Qual seria o nosso desafio? Apoiar a formação de pequenos grupos para que a igreja cresça em comunhão, relacionamento e missão. Então, aqui são os três pilares que eu devo ter como objetivo, né? Os irmãos crescerem em comunhão. Isso já é algo que a igreja por si só tem fracassado. Mas não porque ela é má, não porque ela não tem a bênção de Deus, não porque ela tenha perdido o selo de qualidade de Deus. Mas é porque vamos à igreja e perdemos o senso do relacionamento mútuo. Nós entramos e saímos e mal cumprimentamos a pessoa que está do nosso lado. Mal sabemos se ela precisa de alguma coisa. Mal sabemos se ela, de repente, está passando por um problema e a gente nem pergunta, né? Então, comunhão entre os irmãos, relacionamento com Deus e a missão. Deus nos confiou uma missão. E o pequeno grupo parece uma coisa assim que é como se fosse aquele homem que andando pela orla do mar, pegava uma estrela do mar e jogava no mar para salvá-lo. E alguém perguntou assim: mas como pode? Você perdendo tanto tempo da sua vida salvando essas estrelas do mar, são milhares, você não vai conseguir fazer a diferença em todas a vida, em todas as estrelas do mar que você tem pela frente. Ele disse: olha, eu não vou fazer diferença para todas, mas para essa eu fiz. Queridos, vamos orar pela formação de pequenos grupos, porque cada pequeno grupo é uma transformação de vidas. pra- É uma transformação onde pessoas que estavam letárgicas, paradas, imóveis, né, agora passam a ser pastores, né, passam a ser missionários de verdade. E a Bíblia fala que todo verdadeiro filho de Deus nasce no seu reino como missionário. Começar a pensar em pessoas que possivelmente venham a pertencer ao meu pequeno grupo. Às vezes tem vizinhos, às vezes tem amigos, às vezes tem pessoas necessitadas, às vezes tem pessoas da igreja que estão ali apenas assistindo o culto, elas poderiam vir, né, e assistir o culto. E eu termino com essa última transparência, que para mim, é uma das mensagens mais fortes em esperança que eu encontro dentro dos escritos de Ellen White. Em visões da noite passaram perante mim representações de um grande movimento reformatório entre o povo de Deus. Muitos estavam louvando a Deus, os enfermos eram curados e os outros milagres eram realizados. Viu-se um espírito de intercessão, tal como se manifestou antes do grande dia de Pentecostes. Viam-se centenas e milhares visitando famílias e abrindo perante elas a palavra de Deus. Os corações eram convencidos pelo poder do Espírito Santo e manifestava-se um espírito de genuína conversão. Portas se abriam por toda parte para a proclamação da verdade.
o mundo para ser iluminado pela influência celestial. Grandes bênçãos eram recebidas pelo fiel e humilde povo de Deus. Ouvi vozes de ações de graças e louvores, e parecia haver uma reforma como a que testemunhamos em 1844. Meus queridos, eu não tenho dúvidas de que esse é o plano de Deus para a terminação da obra. Eu não tenho dúvidas de que Deus chamou você para esse ministério tão especial. Então, diante disso, diante dessas verdades, diante deste momento, eu não tenho dúvida que cada um de nós podemos ser um líder, ou, se já somos um líder, incentivar outras pessoas a serem líderes também. O pequeno grupo surge no coração de Deus desde quando o pecado ele entrou. Afinal de contas, Jesus tinha ali o seu momento especial com Adão e Eva antes do pecado. Liderar um pequeno grupo não precisa muito. Abrir a sua casa não precisa muito. Basta você dedicar uma hora e meia da sua vida e chamar amigos para na sua casa ou na casa de alguém próximo à sua casa. Você sendo um líder ou sendo um anfitrião. Estudar a Bíblia e fortalecer a fé um dos outros. E é até gostoso que depois, no final, se cada um puder trazer alguma coisinha para comer, depois continuem essa comunhão depois de estudarem a Bíblia também. São dicas simples, fáceis, né? Eu estou tendo aqui no distrito vários pequenos grupos funcionando. Não sou eu, né? A igreja está tendo, eu sou apenas um dos participantes. Mas que Deus abençoe a cada um de vocês, porque essa mensagem vai chegar a outras pessoas. E muitas pessoas dentro da igreja têm enfraquecido na sua fé, porque mal dedicam tempo a Deus. Mas quando elas começam a se envolver em pequenos grupos, a união de pessoas umas com as outras transforma a vida delas. Lembre-se, a palavra de Deus deve ser pregada de casa em casa. E assim concluiremos o objetivo. Eu espero que essa mensagem, essa citação de Ellen White, que fala que milhares de casas abriram suas portas e o mundo para iluminado pelo poder celestial, seja uma verdade na minha e na sua vida. Porque se tão somente exercitarmos nossa vida cristã, nós fortaleceremos como alguém que faz um exercício físico e fortalece um músculo, fortalecemos os músculos espirituais para a terminação dessa obra que Deus nos confiou. Feche os olhos, eu vou orar por você. Senhor Deus, chegou a hora de nos esforçarmos como teus filhos e pela atuação do seu Santo Espírito, para que essa profecia se cumpra em nossos dias. Sabemos que nos últimos tempos não teremos mais igrejas, mas teremos que aprender desde já, para que quando essas coisas acontecerem, possamos estar fortalecidos, envolvidos na tua palavra, na pregação do teu evangelho, para que não sejamos pegos, despreparados como aquelas virgens que estavam dormindo. Todas estavam dormindo, mas algumas tinham se preparado com mais azeite. Que possamos, Senhor, estar nos preparando a partir de hoje. Cada um de nós podemos fazer um trabalho. Não importa, Senhor, qual seja a nossa situação. Não importa qual seja a nossa condição social. Podemos abrir a nossa casa, chamar irmãos da igreja, cultuarmos uma vez por semana, ou até mais, Senhor, para fortalecer a nossa vida espiritual. Esse é o plano que o Senhor nos confiou. A formação de pequenos grupos foi mostrado a nós pela inspiração como daquele que não pode errar. Que cada um de nós possamos nos aproximar mais de Ti. Entendemos que estamos aqui como embaixadores do Teu reino, que temos que cada vez mais nos aprimorar nas coisas do céu. E assim fazendo, iremos fugir do pecado, iremos nos aproximar mais de Ti, estaremos nos preparando e sairemos daquele grupo que ouve as Tuas palavras, mas não põe em prática. E quando vier a tempestade, cairá às suas casas. Mas queremos ser daquele grupo que ouve as Tuas palavras e põe em prática. E quando as colocamos em prática, somos transformados. E sendo transformados, iremos transformar vidas e ganharmos almas juntamente para que possamos ser salvos pelo exercício espiritual.
Abençoa aqui a cada um de nós. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Amém. Eu não sei se Amém. vocês têm perguntas, querem fazer alguma colocação, estão à disposição. Amém. Edson, você fala assim, nós vamos estudar a Bíblia, por exemplo, esse tema é alguém que já leva o livro, ou a gente fala assim na hora, oh, nós vamos estudar o tema. O grupo explica aí. Irmã Cláudia, abrir a Bíblia, podemos usar temas, claro, né? Por exemplo, tem um pequeno grupo de quinta-feira à noite, que tem uma irmã que cuida do Ministério da Mulher da nossa igreja, irmã Nathalie. Ela pegou temas que foram desenvolvidos para pequenos grupos que contam histórias e aí aplicam a Bíblia. Nós podemos ler as palavras de Jesus, nós podemos ler estudar um livro específico da Bíblia, nós podemos estudar a lição da escola sabatina, nós podemos pegar materiais que existem nas uniões, cada união fez material específico para pequenos grupos, por falta de material não tem. Toda a lição da escola sabatina essa lição dos professores também tem aqui a estudos em pequenos grupos para serem desenvolvidos com as pessoas. O fato de você ler a Bíblia, 2 ou 3 versos e colocar em discussão, veja que eu estou fazendo com o livro de Gênesis e o livro de Êxodo, e cada hora as pessoas participam cada vez mais. Então, o tema, ou abrir a Bíblia, nós não podemos e não devemos, né, esconder a nossa identidade religiosa. Respeitar todas elas, mas abrir a Bíblia, e dizer, vamos estudar a Bíblia, independente da sua religião. Nesse pequeno grupo, você falou da água, mas deve-se ter Bíblias assim a mais para quem não tenha? Sim. Hoje em dia, muitas pessoas, nos pequenos grupos hoje, as pessoas têm Bíblias, têm acesso à palavra de Deus pelo celular, né? Todas devem É. ler em conjunto, né? Eu, por exemplo, num dos pequenos grupos, nós temos uma leitora amor lá, ela gosta de ler, né? Então, e ela não é da igreja, ela vem, ela faz 1 ano e pouco que ela já frequenta o nosso grupo e ela adora ler a Bíblia. Então, posso ler? Eu falei, pode, você é nossa leitora amor, então essa é a sua função dentro do grupo, né? Mas a questão da água em si é para que as pessoas se sintam à vontade, às vezes ficam com sede, já está ali, não precisa colocar açúcar, é água mesmo, tá? E depois pode ter os seus comes e bebes ali, mas que as pessoas saibam onde é o banheiro para que elas se sintam confortáveis nesse momento. Obrigada. Ô, Obrigada. Claudinha, eu estava aqui pensando, a gente podia, esse ano agora, a gente podia fazer isso, né? Cada Com semana a gente certeza. reunia umas 12 pessoas e ir numa casa, a gente fazer um culto, fazer uma visita, né? Por exemplo, pode Cláudia, ser. Diga. tá me ouvindo, Graça? Tô. Pode falar. Edson também. Ah, tá bom. Não, Deus, eu queria lhe falar. Essa questão de pequenos grupos, a igreja, agora, nós temos um pequeno grupo aqui, quer dizer, na casa de Tati, na minha filha. Como a gente é um sítiozinho fechado, então a igreja libera as lições, orientação, Bíblia, entendeu? Não sei se tem aí em Cruz das Almas, mas aqui, Salvador, aqui nosso pastor pega e traz para a gente aqui. Tem as lições dos PGs, as camisas, é uma coisazinha muito boa mesmo. Tudo é muito bom. Tudo é motivador, essas iniciativas, com certeza. Eu gostei até da ideia do PG se reunir pela manhã, porque a minha mente estava tão engessada à noite que oxe, de manhã, se o PG quiser fazer um PG domingo de manhã, não é? Pode, que geralmente é o dia que todo mundo tem. Então, gostei demais, gostei demais. De minha mente não ficar ali, estava tipo engessada algumas coisas.
E muito obrigada, Gal. Aqui também tem, Gal, essas lições. E realmente eu acho. É sexta-feira à noite, entendeu? E essa semana, esses dias, está sendo muito bom, que a minha neta, Tata, ela é líder, né, desbravador, aí convidou as meninas, tem muito jovem que não é adventista, mas está frequentando, meu neto, tudo, é muito bom. É uma iniciativa muito boa mesmo, esse PG. Os meninos ficam à vontade, fazem perguntas, coisa que na igreja não faz, né? Porque vê mais gente, fica retraído até para perguntar. Mas o PG fica bem mais à vontade. Ah, que bom, que bom. Agora, eu queria que Edson me desse assim, você, Gal, uma luz, porque o que eu tenho observado aqui é que geralmente vão os membros da igreja sem amigos. Como é que a gente é, consegue passar isso para as pessoas? Olha, é, Ô, Cláudio, deixa eu hum, imaginar, deixa eu colocar uma coisa para você. Escolha uma casa de uma irmã da igreja, ok? Pode ser qualquer uma. Um irmão, uma irmã, um casal, sei lá. Que tenha um espaço, pelo menos aí, de uns 5 por 5, uma sala, enfim. Que possa colocar essas cadeiras circulares, para que as pessoas possam te ver. E você convida mais uma irmã, mais um casal, mais uma família da igreja para fazer parte desse pequeno grupo. Então, você, a anfitriã, né? E mais outra família. Então, já são 3 famílias. E aí, cada uma dessas 3 famílias vão se reunir primeira, segunda, terceira vez, até mesmo sem ninguém da igreja, que não seja da igreja. Mas aí vocês vão começar a fazer talvez um trabalho missionário ao redor da casa dessa pessoa. Entregar livros, grande conflito, conversar com as pessoas, orarem por elas. Vocês vão ter também a oportunidade de levar amigos de vocês. De todos nós sabemos que temos um amigo passando por uma doença, a mãe ou o pai doente, pessoas que têm necessidades normais que nós temos por conta do pecado. Então, nós convidamos essas pessoas para orar por elas, para que elas participem desse momento de oração. E geralmente são vizinhos ali, são próximos, né? Estão geograficamente muito próximos. Pessoas que jamais iriam à igreja poderão ir nesses grupos, né? Então, veja, eu tenho alegria de muitas pessoas que não são da igreja irem nos pequenos grupos e serem transformadas. O irmão Léo está aqui, a gente estava numa quinta-feira, ele chegou para, ele ia falar nesse dia, eu pedi para que ele repartisse a Bíblia com a gente, e eu fui buscar uma moça chamada Maria, ela chegou lá muito mal, até com suspeita de estarem com espíritos malignos dentro dela, e ela chegou lá tremendo, com muita. Todo mundo via que ela não estava bem. E nós começamos a louvar a Deus, e no final, ela estava louvando com a gente. Testemunho muito bonito. O Léo, ele é enfermeiro, ela passou mal, ele ajudou ela a desengasgar ali depois, e ela já foi até a igreja. Jamais iria à igreja se não tivesse passado por um pequeno grupo. Então, convide os vizinhos dessa casa, poderão ser feito um trabalho por vocês, né? Entregando livro, literatura, se disponibilizando na orar, e dizendo, "Olha, toda segunda, terça, quinta, de manhã, tá, nós vamos estar ali orando por vocês." maravilha, sabe por quê? A gente sempre está perto da casa de Dalvaci. E domingo de manhã seria ideal para a gente, entendeu? É um lugar assim mais afastado da cidade, tem assim 2 ou 3 famílias realmente adventistas ali. Tem Dalvaci, tem Dona Helena e tem N. Então eu ficava, como é que foi? Então já entendi. Obrigada. Amo, pastor, os seus treinamentos com a gente, desde aquele de diácono. Acho muito bom. E uma outra coisa assim que você também falou do PG, né? Que isso aumenta a comunhão, aumenta foi comunhão, a missão, não foi?
As E o pessoas, estudo, sim, e o estudo. as pessoas se aprofundam na comunhão, no relacionamento com Deus e na missão. São os três É, que, né, a comunhão tem a ver com esse estudo, né? Com essa maneira em que nós podemos ensinar a palavra de Deus para as pessoas. Não é um lugar para dar estudo bíblico, viu, gente? Chega uma, isso, chega querido. uma pessoa lá que, por exemplo, é espírita, né? Então ela quer saber sobre o que acontece com as pessoas depois que morrem. Não é ali esse momento. Você deve, em outro momento, em particular, planejadamente com ela, estudar a Bíblia com ela. Ali é para a gente tirar lições práticas da vida, né? Vamos supor que você estude ali naquele momento a história do filho pródigo, né? Então você pergunta lá para eles, são perguntas bem simples, né? Mas que são profundas ao mesmo tempo, né? O que você acha que o pai sentiu quando o filho mais do moço pediu a herança dele? Qualquer pessoa pode responder uma pergunta dessa. Alguém vai dizer assim, não sendo da igreja, né? Eu fico indignado. Como é que pode, né? Uma pessoa fazer isso, né? Uma pessoa pedir a herança do pai. Então, tudo isso é muito importante, é muito significativo. Pronto. Então, Edson, eu já fui em alguns pequenos grupos que a confraternização demora muito e quase não se chega nessa hora. Queria saber o tempo, a duração do pequeno grupo. O tempo, Sim. olha, isso vai, o certo é que o tempo todo demora aí no máximo 70 minutos, tá? 70, 80 minutos no máximo, quer dizer, 1 hora e 20. Mas isso existe, não existe regras, Gilmari. Porque às vezes você já foi lá, acho que você já foi no nosso grupo na Adriana lá, a gente começa às 7 horas e vamos embora às 10h30, 11 horas. E é uma coisa que não atrapalha eles, porque os donos da casa gostam. E as pessoas que estão ali também gostam. Mas eu tenho grupos que eu tenho que ter horário para começar e horário para terminar. Então, isso vai ser muito, digamos assim, particular de cada grupo, tá? Mas a adoração em si vai depender da. Você vai ver que na escola sabatina a gente começa a discutir um assunto e às vezes as pessoas querem falar mais. Então, tem hora que o líder tem que ter esse bom senso de deixar um pouquinho mais, deixar eles com vontade para a semana seguinte. Então, o tempo, mais ou menos, seria 1 hora e 20, o que seria bacana para que todo mundo pudesse participar. Ótimo, ótimo também Mas essa sem engessado, colocação. tá? É. Depende do termômetro do grupo, né, Isso, Edson? tem que ter sensibilidade. Isso vai depender muito do que você tem ali, né? É, com certeza. Por exemplo, um PG de jovem não espere acabar cedo. Pois Não é. é. Ainda mais se o assunto Brincam. for, ainda mais se o assunto for sobre que eles gostam, né? Sem dúvida. Aí é, aí é. Essa questão do tempo, eu na sala do juvenis, a gente só tem mais ou menos 1 hora, começa às 9 e termina às 10. E a gente fica sempre, eu e Érica, a gente fala sempre que esse tempo é tão curto e nunca a gente consegue fazer tudo que está ali no estudo para ser feito. Então, até os alunos também acham isso, sempre a gente fica faltando alguma coisinha. Então, acho que 1 hora é um tempo que sempre a gente vai ficar com aquele gostinho de quero mais, né? Sim. Eu acho que a sabedoria aí, né, que Deus vai nos dando, por exemplo, não sei se você, como eu falei, na Adriana, teve dias lá que a gente demora 2 horas o estudo, mas estava todo empolgado, todo mundo participando. Então, e é claro que o líder também tem que chegar uma hora e falar assim, ó, calma, na semana que vem a gente continua, que é para ter esse postinho sempre, né? Isso é importante. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmão Daniel. Eu estou ouvindo vocês falar e, assim, eu estava vendo alguns acertos que nós fizemos aqui e alguns erros, né, no PG. A gente estudava, às vezes, assuntos um pouco complicados, mas eu queria só dar um testemunho, né, um testemunho que eu vivi no ano 2013 em Manaus. Foi meu último ano de serviço, né, ativo na Força Aérea e eu cumpri um ano em Manaus. E lá, essa
a questão do pequeno grupo é algo muito forte, né? Não sei como que está agora, 10 anos depois, mas Manaus tinha um desafio, de ter uma igreja adventista por bairro. E qual foi a estratégia que eles utilizaram? Pequeno grupo. Eu fui em pequenos grupos onde havia batismo, irmãos, sabe? E eles fizeram uma coisa muito interessante. Cada unidade de ação, que é a classe da escola sabatina, passou a ter pequeno grupo. Então, aqui no Rio de Janeiro, no meu distrito, nós estamos tendo problema de um baixo crescimento. E aí eu comecei a ouvir os irmãos falando, uma das causas está, depois do Covid, houve uma desarticulação dos PGs. E é a estratégia para o tempo do fim, como o irmão Edson lembrou aí, porque as igrejas vão fechar. Então, Manaus conseguiu alcançar o objetivo, tem pequenos grupos ainda em atividade, né? E tem uma igreja por bairro. E olha, animadíssimos, dá gosto de ver quando se reúnem. Eu fazia parte de uma igreja, a igreja de Nova Esperança, uma igreja com 900 membros em Manaus. Então, deu certo lá. Aqui, eu estou no Ancianato, eu vou promover, embora o meu ativo mais escasso seja tempo, né? A gente vai tentar promover de novo os pequenos grupos dentro das unidades de ação ou das classes de escola sabatina. E eu mesmo tenho gente aqui dentro da minha casa. Eu ia falar do pequeno grupo aqui, eu, minha mulher e meus filhos que estão afastados. A gente quer fazer um pequeno grupo, tem alguns sobrinhos aqui que moram perto. Quer dizer, se eu não puder trazer irmãos da igreja, pelo menos meus vizinhos, e o bem mais precioso que são nossos filhos. E olha, meus filhos participaram da igreja ativamente até os 16 anos. Então algo aconteceu. Então a gente quer reunir no pequeno grupo, porque, como o irmão Edson falou, é um espaço para gente que é mais descontraído, né? Então eu vi isso acontecer, irmãos. Eu vi batismo. No pequeno grupo, o pastor foi lá, tinha lá um reservatório, né? Uma caixa d'água dessa de 1.000, de 2.000. E houve batismo, festa, depois teve comes e bebes e as pessoas foram embora felizes. E alguns desses pequenos grupos se transformaram em igrejas, porque esse onde houve o batismo já estava bem grande, com mais de 20 pessoas. Então, dá certo, irmãos, dá certo, né? É só colocar a mão no arado e não olhar para trás. É esse meu testemunho, irmão. Amém. Mais alguém gostaria de falar? Eu gostaria. Eu vi vocês falando de pequeno grupo. Antes de eu me rebatizar, um pequeno grupo era em casa e eu gostava bastante. Quer dizer, eu gosto ainda de pequeno grupo, né? E quem dirigia, né, era o irmão. E assim, a gente continuou. Chegou a pandemia, a gente continuou online. Como não era batizado, acho que foi, ai, não sei, 2018. Isso me motivou a eu. Foi um dos motivos, né? Foi um dos motivos, né? Não foi só por isso, porque eu já tinha uma bagagem, né? Eu já era adventista desde pequenininha, né? E eu só tinha saído de uma dissidência e ficado mais de 2 décadas. E aí eu resolvi batizar, né? Por várias coisas que ocorreram, mas uma das coisas foi o relacionamento que as pessoas vinham em casa. Então as pessoas conversavam, se expressavam, né, diante dos assuntos que eram colocados, né, os estudos, as orações, enfim. E aí depois que eu me rebatizei, eu ficava falando para Deus, nossa, eu tenho que procurar pessoas, né? E eu sou tímida, bem tímida.
Mas esse bem tímida era do passado. Hoje eu não sou bem tímida, eu sou só tímida, que eu era muito quieta demais, até na escola, muito mesmo. E aí eu orava a Deus, né? Então, por para trazer pessoas, né? Aí teve uma vizinha, que minha tia morava comigo, aí ela trouxe, mas também foi só uma vez. Aí depois teve hoje meu esposo, né? Mas na época não, na época eu vi que ele queria alguma coisa, então eu convidava, mas convidava meio assim, sabe? Mas aí quando eu vi que ele estava indo na igreja batista, já tinha convidado ele para ir para a igreja, ficava meio de longe, né? Só queria evangelizar. E aí ele acabou vindo num pequeno grupo, acabou gostando, e aí eu, orando a Deus, eu falei, não, Senhor, eu não quero nada com ele, eu não quero nada. E acabou que ele aceitando, né? Aceitando o sábado, aceitando todas as doutrinas, e por ele mesmo foi uma coisa forçada, porque eu sei que também que ele não faz nada forçado. Então foi o Espírito Santo mesmo que trouxe ele, né? E teve uma outra pessoa que eu conheci também onde eu trabalho, um sorveteiro, que ele veio também. Ele tem alguns probleminhas também. Às vezes ele vai na igreja, às vezes não vai, tem uns probleminhas aí. Mas foram duas almas, né, que foram, assim, resgatadas pelo pequeno grupo. E a gente continuou aí na pandemia. Foi na pandemia, foi muito gostoso, porque na pandemia a gente continuou no online e teve outros grupos por aí, de lives, outras coisas. Mas o pequeno grupo eu gosto bastante. Mas eu vejo, assim, que tem lugares que eles são um pouquinho mais forte, né? E tem uns lugares que eles são um pouco mais fraco. Sei que depende muito das pessoas, sim, mas é uma coisa assim que vale a pena a gente, né, continuar, pedir a Deus, orar muito, para que a gente possa trazer pessoas, porque se um traz um, outro traz outro, eu sei que não é uma tarefa fácil, mas eu mesmo sou prova assim que o pequeno grupo realmente é uma obra do Senhor. Amém. Tenho saudade. Mais alguém quer falar? Então, nós vamos voltar a esse assunto em outro momento para darmos treinamento para vocês. O objetivo é que todo mundo tenha a capacidade de sentir seguro, né, para abrir um grupo, mas não existe segredo nenhum. Basta orar, Deus vai abrir pessoas, casas e as coisas vão acontecer. Que Deus abençoe a todos, então.